Bom, recentemente eu vi no Instagram uma frase que me causou uma sensação de alívio. Que ela dizia que ninguém tá pensando naquela coisa estranha que você disse. Às vezes as pessoas nem notaram que você disse aquilo. Elas estão preocupadas pensando naquela coisa estranha que elas disseram e você não percebeu, porque estava pensando naquela coisa estranha que você disse. E poxa, isso é muito curioso e é muito relevante até mesmo para o âmbito da insegurança. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e ela disse que ela sentia insegurança com o formato do nariz. E eu virei para ela e falei assim: olha, você acredita que eu nem me dei conta disso, eu nem percebi isso em você? Ou se eu olhei, não fez tanta diferença, nem me afetou em nada. E aquilo para ela, putz, era um terror, cara. Ela deixava de ir nos lugares, não saía direito por insegurança, uma coisa que as pessoas nem percebiam. Às vezes as nossas inseguranças só a gente que percebe, isso é muito curioso. Isso me fez pensar porque eu só passei a olhar para aquele ponto em específico que ela tem insegurança justamente porque ela tinha falado aquilo. Mas enfim, para quem me acompanha no Instagram sabe que ultimamente eu ando lendo bastante coisa referente ao Sartre, inclusive eu tô postando muita coisa lá no meu Instagram, tá? Aconselho vocês a darem uma passadinha lá. E tem um contexto específico que é o fenomenológico essencial, que o Sartre fala exatamente sobre esse dilema de parecer ridículo referente ao olhar dos outros, referente à visão que você acha que os outros vão passar a atribuir a você. E sobre essa questão do título envolvendo insegurança, sobre esse medo de parecer ridículo, o Sartre fala que a vergonha, o ato de envergonhar-se, é a prova mais concreta da existência dos outros. A vergonha, no entanto, é uma forma de reconhecimento. Por exemplo, você não se envergonharia ou teria medo de parecer ridículo, ou teria talvez inseguranças, se não tivesse alguém para testemunhar seus atos. Então, Sartre argumenta que, na vergonha, eu meio que reconheço que sou como o outro me vê, isto é, envergonho-me de mim como eu me pareço ao outro. É uma vergonha ontológica, é uma vergonha de ser quem se é ou quem se parece ser. E assim, na boa, isso é muito curioso, justamente porque a abordagem sartreana, ao menos a abordagem que se assemelha um pouco, que é a fenomenológica existencial, aborda esse conceito de uma forma interessante, que é justamente sobre aquela ideia de que o olhar do outro, ele nos deixa refém dos outros e de nós mesmos. Ele dizia também que a presença do outro como um sujeito e como uma consciência livre nos deixa mais vulnerável, porque o olhar do outro escapa do seu controle. É inviável tentar manipular como o outro nos vê. É tipo aquela ideia clássica da linguagem, que é entre o que eu digo e o que eu quero dizer, e o que você ouve e o que você acha que entendeu, há um abismo. Existe uma certa inviabilidade na linguagem. A linguagem é falha em muitos casos. Então, nessa carência de ter uma segurança, de um controle sobre o olhar do outro, fica evidente de que o olhar do outro ele te petrifica e te transforma em objeto de julgamento alheio. E o problema, cara, não é apenas isso. O problema é que talvez, só talvez, o outro te veja de uma forma que não condiz com quem você é. E nisso, ele te mobiliza num conceito que é particular dele. O Sartre, por exemplo, tem um ensaio de menos de 30 páginas que ele aborda justamente essa questão da construção e da percepção do eu induzida pelo olhar do outro e pelo ambiente externo, que é um ensaio clássico dele chamado Entre Quatro Paredes. Cara, é super interessante, muito agradável a leitura, muito fácil a leitura, e eu já falei dele aqui algumas vezes, mas é um dos meus ensaios favoritos do Sartre, e tem uma parte muito interessante que uma das personagens falam com a outra que quando eu não me vejo, por mais que eu me apalpe, eu fico na dúvida se eu existo de verdade. E a outra vira para ela e fala: "Ah, você tem sorte, porque eu sempre me percebo interiormente". E isso é interessante porque mostra o contraste entre esses dois personagens. Uma que precisa, né, ela necessita de um espelho para validar sua própria existência, mesmo que esse espelho seja a presença do outro. Até porque minha professora disse uma frase muito interessante de que para algumas pessoas nenhum espelho é mais fiel do que o olhar do outro. E a outra personagem que percebe, né, que se percebe
interiormente sem romper com esse laço afetivo com os outros indivíduos, né? E tem outra parte muito interessante nesse ensaio, que uma das personagens, que são 3 personagens, uma delas percebe, né, ela se toca de que no ambiente não tem espelho, e ela fica com essa necessidade, com essa ânsia de querer o tempo todo sentir que ela tá ali, sentir que ela existe de fato. E o espelho seria a prova mais concreta da sua existência, né? E tem uma parte super interessante que a outra personagem vira pra ela e diz assim: olhe bem nos meus olhos e eu te digo tudo o que eu vejo em você. Cara, na boa, isso é muito lacaniano e muito sartreano, porque tem muito essa ideia de você se ver pelo olhar do outro, né? De você se ver como o outro te vê. Tem até uma ideia muito interessante, eu não sei se foi do Lacan que trouxe à tona, mas que dizia que quando você se vê no espelho, não é o que você é, mas sim o que o outro reforçou que você seja. Isso é super interessante. E também isso se encaixa muito com aquela situação de dependência, né? Você ter uma dependência por conquistar o like de uma pessoa em específico, por postar um status somente para uma pessoa em específico assistir. É você terceirizar a sua liberdade para colocar na mão do outro. É como se a pessoa falasse: se eu não tenho a resposta desse alguém em específico, é como se eu não tivesse a sensação de me sentir vivo, de me sentir completo. E chega uma hora que a pessoa vive tanto numa superficialidade que ela não consegue se desvincular do olhar, do like ou da resposta do outro. Ela necessita que o outro, através do like, através do elogio, através da resposta, através da visualização, que ele valide a sua própria existência. Mas enfim, eu não sei se vocês estão linkando o que eu tô falando com o tema do vídeo de hoje, mas eu prometo que vai ficar mais claro a partir de agora. Porque quando a gente tem esse medo de parecer ridículo, a gente ofusca uma certa autenticidade nossa e a nossa identidade acaba ficando opaca por tentar se encaixar nos moldes de uma determinada situação específica. E a autenticidade incomoda muita gente, né? Já repararam nisso? O Platão já falava disso, putz, há muito tempo. É claro, pessoal, tem um recado muito importante aqui, tá? Um ponto muito importante a ser falado. Existe uma certa distinção, existe uma certa linha tênue entre ser autêntico e ser esquisito. Porque tem muita gente que acha que tá sendo autêntico, tá sendo diferente, tá sendo fora da curva, não tá sendo normal como as outras pessoas que ela julga ser normal, né? Tá sendo super diferente dos demais, mas na verdade a pessoa só tá sendo um chato, um esquisito, um sem educação, um egoísta, até mesmo um narcisista, sabe? Ela se coloca no pedestal e esquece daquela... Tem um conceito muito interessante que eu vi, acho que de um psicólogo, eu não vou me lembrar o nome, eu já citei ele aqui no canal, que falava que a pessoa mais normal é aquela que você não conhece direito. Então, às vezes, algumas pessoas têm esse complexo, né, de achar que está sendo autêntico, achar que está sendo super diferentão, super cult, só que na verdade só está sendo um chato, um esquisito, no mau sentido, sabe? Então, assim, às vezes não cabe a nós termos esse receio de parecer ridículo ou estranho no bom sentido. Eu acho que a estranheza, no bom sentido, forma a nossa singularidade em contraste com os outros. E às vezes o outro te revela isso porque normalmente nós sentimos esse desejo de saber como o outro nos enxerga. Porque o olhar dele, o olhar do outro, revela coisas sobre você que você não perceberia se estivesse sozinho. Por isso a gente tem medo de parecer ridículo, porque talvez você de fato, ou eu de fato, seja aquilo que o outro vê em mim e não necessariamente aquilo que eu acredito que eu sou. Como dizia o Sartre, numa frase muito interessante, o outro detém o meu segredo, porque ele me vê como eu nunca me verei. E falando nisso, eu até lembrei de uma entrevista no qual o Guattari participou para uma emissora gringa, eu não vou me lembrar o nome, mas que ele dizia algo sobre essa inviabilização do acesso à singularidade do outro, que ele falava mais ou menos assim: o problema
é se colocar para compreender a singularidade do outro sem ser afetado por uma relação de identificação e sugestão. É você ouvir o outro, ver o outro no que ele é, e não no que você gostaria ou que você acha que ele poderia ser. Então, para finalizar, com chave de ouro esse vídeo, e se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, eu peço que, por gentileza, comente um coração verde. E se você gostou do conteúdo, gosta desses papos filosóficos, com uma pegada mais cotidiana, poxa, aproveita para se inscrever aqui no canal, você vai ser muito bem-vindo. Tem um filme do Bergman que num diálogo o personagem aparece pro outro e diz assim: você é inacessível. E isso resume tudo, como eu disse no começo do vídeo, talvez esse medo de parecer ridículo tá só na sua cabeça. Às vezes as pessoas nem notam isso em você. É igual a insegurança. A maioria das nossas inseguranças é só com nós mesmos, só nós notamos ela. Nem tem por que se preocupar em parecer ridículo, justamente porque o terreno do outro, o mundo do outro, é inacessível. O outro é inviável, é um caminho inviável. Então a gente nunca vai ter essa segurança de saber se o outro nos vê como ridículo ou como uma pessoa super agradável. Nós sempre ficamos nessa corda bamba, nesse desequilíbrio de ter certezas. Mas e aí? Será que faz diferença?